Oséias, capítulo 6, nos traz uma introdução para essa mensagem e eu quero ser breve naquilo que vou compartilhar. Mas quando eu recebi essa palavra do Senhor, sabia que havia algumas camadas e esferas que precisam ser tocadas nessa manhã. Todo movimento de adoração gera libertação. Adoração não é palco, premiação ou benefício. Adoração é entrega. E na entrega nós temos a revelação de quem é o Senhor, e tendo a revelação de quem é o Senhor, podemos desfrutar de quem Ele é e não somente do que Ele faz. Eu tenho certeza que você acredita que Ele pode fazer todas as coisas. Talvez a nossa maior dificuldade enquanto igreja é entender o Senhor como o Senhor que é sobre tudo e todos. De que tudo se sujeita a Ele. E que nada se contém perto dEle. Porque Ele governa sobre céus e terra. E nada escapa aos seus olhos, aos seus ouvidos, às suas mãos. A igreja, quando entende o seu papel, caminha através da visão e de um acesso que não se perde por causa da nossa entrega. Aquilo que traz sentido à nossa vida custa horas, meses, semanas, dias de dedicação. Os que se afirmam fortes são os que vencem por causa da persistência e da insistência que existe no estar. Na presença do Senhor, todas as coisas encontram sentido e nada perde o seu valor, porque aquilo que foi dito continua valendo. A profecia não perde a sua validade, porque alguns se veem cansados pelo caminho. Como que se resolve cansaço versus fé? Descanso versus fé. Porque no momento em que encontramos descanso, nós podemos perceber a importância que Deus dá ao fato de pegarmos o nosso coração, aquilo que temos, como vivemos, como vamos viver, as expectativas futuras daquilo que está por acontecer, aquilo que está acontecendo agora e aquilo que já aconteceu. Entrar num lugar no Senhor e encontrar descanso. Porque nesse descanso nós vamos perceber o quanto que vale a pena. Havia um movimento interessante, eu já vou ler Oséias, que afirmava sobre o Santo dos Santos, acerca do sumo sacerdote no movimento anual, em estar naquele ambiente separado por Deus, reservado por Deus, para que ali ele ministrasse em favor de toda a congregação, em favor de todo o povo de Israel. E aquele homem, quando entrava naquele lugar, ele tinha muitos ornamentos, roupa específica, um toque específico de consagração, jejum. Ele precisava ser diferenciado naquilo que movia em direção aos outros. Irmãos, fazer em direção aos outros requer separação, requer alguém separado, requer alguém inclinado a viver uma vida diferente. Não queira viver para os outros querendo ser comum, isso não combina com a fé. E uma das instruções que mais chama a atenção é que aquele homem, com aquele nível de temor, entrava ali naquele lugar, naquele espaço, é que ele não podia sequer transpirar. A transpiração é algo específico sobre aquele ambiente. E ele era proibido. Imagina aquele lugar, imagina o calor do Oriente Médio, dependendo da época do ano,
um homem entrando para ministrar, organizar todas as coisas, e ao estar organizando e mexendo, não podia pingar na sua testa um mísero suor. E não era só o pingar, era ele mesmo transpirando, por causa de um ambiente quente, fechado, para muitos até claustrofóbico. Existem coisas na presença de Deus que você vai ter que administrar com ausência de transpiração. Porque aquilo que Ele tem para fazer em você e através de você não tem muito a ver com a sua força. Pode ter a ver com a sua capacidade e a sua entrega. Mas quando você entende que não tem a ver com transpiração, você conecta esse cenário ao cenário do Éden. Aonde no Éden não era com o suor do rosto que a provisão vinha até a mesa. Aonde no Éden o Senhor já havia feito, era só administrar. O que o sumo sacerdote fazia no Santo dos Santos era só um exemplo de como eram as coisas lá atrás. Agora, nessa ausência de transpiração não significa ausência de comprometimento e compromisso. Porque a sua família vai exigir dedicação da sua parte. Os seus amigos, os seus compromissos, os seus projetos, aquilo que Deus confiou a você como meta e resolução para esse final de ano, quanto para o ano que está se iniciando. Existe uma dinâmica nisso. Descansar no Senhor, estando atento ao mapa que Ele confiou a você executar. Por favor, entenda. No lugar onde a transpiração é proibida, não falava nada, que aquele sacerdote não podia chorar. Então o nível de quebrantamento de um homem que anda na presença de Deus pode até ter excesso de suor, mas jamais pode ter ausência de lágrimas. Lágrimas, numa visão religiosa, é um sintoma de fraqueza. Numa visão de reino, é autoridade, porque essa autoridade faz com que o nosso coração ande num lugar de quebrantamento, cheio do Espírito Santo, acreditando e confiando em tudo que Ele está fazendo, descansando em quem Ele é. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Aleluia. Oséias, capítulo 6. A partir do versículo 1 nos diz: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Depois de 2 dias Ele nos dará vida novamente, e ao 3º dia Ele nos restaurará, para que vivamos em Sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno e como as chuvas de primavera que regam a terra. A força desse texto está no fato de que muitas fragilidades são geradas pelo próprio Deus. E alguns, ao pensar sobre isso, acabam se frustrando por quem Deus é, não entendendo os caminhos do Senhor e as formas com que Ele age, faz, acontece, para que o seu nome seja glorificado na nossa vida. Como assim o Senhor fez a ferida e vai curá-la? Obviamente esse texto também é um arquétipo sobre o próprio Cristo na sua entrega de redenção por toda a humanidade. Mas nós precisamos entender o que se aplica em nós. Determinadas fragilidades que nos colocam num lugar não só de reflexão, mas de vida. Viver essa verdade da fragilidade
e encontrar na fragilidade motivo para servir ao Senhor e permanecer segundo o seu propósito. Preste atenção em algo. O que o Senhor faz em nós é muito maior do que nós podemos perceber, explicar ou justificar. Quando você abraça a vontade de Deus, é inevitável que você receba compreensão sobre isso. E ao receber compreensão sobre isso, você não será mais confundido, porque haverá revelação. Repita comigo: revelação. Na revelação, eu não serei confundido. Então você pega a situação difícil e encontra um motivo para ela. Onde? Não na sua própria justiça. Ela é falha. Biblicamente, a justiça dos homens é como um trapo, um pano de imundície. Aquele pano sujo que você tem lá, que você lava ele, pendura ele na lavanderia da sua casa, e você sabe que quando alguma sujeira grossa chegar, você vai pegar ele e vai usar ele para aquilo. A tua justiça, a minha justiça é comparada a isso. A gente encontra o motivo e o sentido no Senhor. Porque nele nós temos essa revelação que faz com que, ao abraçarmos a fragilidade, encontraremos força. Aí você entende: digo fraco, eu sou forte. No momento da angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. A gente fala sobre os pastos verdejantes, os cenários maravilhosos, perfeitos, extraordinários. E em algum momento no texto a gente anda pelo vale da sombra e da morte. Como que a gente sai de um pasto verdejante para o vale da sombra e da morte? Irmão, o nome disso é realidade. Na realidade a gente precisa encontrar sentido para a fé e sermos fortalecidos, porque o Senhor sempre promoverá a verdade. E na verdade nós seremos saciados. Cristo, no momento de aflição, diz: se possível, passe de mim esse cálice, mas sobretudo, seja feita em mim a tua vontade. Então já não é o quanto você vence, mas o quanto você aprendeu a suportar. Porque suportando, naturalmente você amadurece. Está dando microfonia para mim, por favor, me ajuda. Quanto mais você aprende a suportar, mais você amadurece. Ao amadurecer, você já não andará por aí equivocado sobre o que a fé significa, por que disso, por que daquilo, por que disso, por que aquilo, batendo de porta em porta, procurando respostas. Irmãos, tem horas que você precisa abraçar a fragilidade e dizer: eu vou resolver esse abacaxi, porque se de ciclo em ciclo o Senhor está me levando a resolver isso, a me deparar com isso. Por favor, eu não quero continuar lidando com isso como se fosse uma eterna vítima. Porque você não é vítima. O Senhor te chamou para governar. Nós estamos como igreja estabelecidos nas regiões celestiais, assentados com Cristo. E entender a autoridade sobre isso é sair de um ciclo de murmuração e reclamação e entrar num ciclo de clareza e vida. Porque foi para isso que o Senhor te chamou. Coloque a mão assim no seu coração. Se você quiser repetir comigo, você repete, tá bom? Senhor, eu preciso sair de ciclos fragmentados na minha história, de situações que eu não sei resolver e insisto terceirizar a outros a responsabilidade da resolução. São fragmentos na história
que conforme o tempo vai passando, de tempos em tempos, seja você na frente do espelho, escovando o dente, fazendo seja lá o que, mais cedo ou mais tarde você lembra dessa situação e se vê destruído. Como lidar com a realidade dos fatos? Tem dia que um versículo bíblico não dá, não é suficiente. Tem dia que sobram lágrimas, talvez até rejeição. Entenda, a Bíblia tem uma coisa muito estranha nela, porque Deus tem uma coisa com rejeitado, irmão. Deus tem uma coisa com rejeitado. Lá no começo, nos primórdios, Abel encontrou o favor de Deus e foi rejeitado pelo seu irmão. Logo você vê na sequência que Noé encontrou um lugar em Deus e foi rejeitado pelo ambiente onde vivia, homens, mulheres, famílias inteiras que sabiam quem ele era, rejeitaram. José era um filho extraordinário a Israel e foi rejeitado pelos seus. E você vai vendo no meio dessa construção de um futuro um pouco mais distante, Moisés encontrando um lugar em Deus e sendo rejeitado por muitos que estavam à sua volta. E quando você vai percebendo nesse cenário de rejeição, o que acontece depois com aqueles que se fortaleceram no Senhor é algo extraordinário. Ainda que Abel tenha morrido pelas mãos do seu irmão, os relatos bíblicos testamentam a autoridade da sua vida. Porque a autoridade de todos esses que eu citei e muitos outros que você lembrou aí, está na conclusão dos seus dias. E na conclusão dos seus dias você precisa aprender a elevar a altura que o Senhor quer te colocar, elevar os seus olhos de forma compatível a essa altura, a saber lidar com a rejeição, tirando para fora todo o lixo, todo o entulho que alguém em algum momento decidiu colocar na sua conta, porque você não era tão bom quanto parecia ou quanto era necessário segundo a expectativa de outros. Quando o Senhor pega o rejeitado, Ele transforma. Com que autoridade Deus faz isso, pastor? O próprio Cristo nos ensina. Isaías 53, versículo 3 diz: Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, sendo um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. E o que Jesus fez com isso? Ele não mergulhou na rejeição e no abandono. Ele passou e suportou, e fez disso remissão, para que a rejeição tivesse outro significado. Não é o quanto você está disposto a vencer, mas o quanto você aprendeu a suportar, saindo do lugar de abandono, da necessidade da afirmação ser descartável a sua fala, para que o Senhor venha e tome conta de tudo. Cristo construiu esse caminho, por isso que nós adoramos a Jesus, porque quando nos deparamos com esses cenários, nós podemos encontrar nele esse caminho extraordinário. Marcos capítulo 8, versículo 31 diz: Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Ele fosse morto e em 3 dias depois ressuscitasse. Como se a rejeição estivesse no caminho,
Pastor, se isso meus pais não tivessem abandonado a fé, eu teria vivido de outro jeito. Se os meus irmãos, se o meu casamento, se o divórcio, se os filhos. Quem disse para você que o cenário seria outro? Quem disse para você que no meio desse caminho seria uma justa oportunidade de você tomar a sua cruz, seguir a Cristo e encontrar a verdade do seu propósito, sendo fortalecido pela fé, acessível em Cristo Jesus? Note a semelhança. Em Oséias 6, há referência dos 3 dias. Em Marcos 8, há referência dos 3 dias. É como se a ressurreição de Cristo também colocasse em ordem tudo aquilo que é sofrimento e fragilidade. Jesus traz sentido até mesmo à dor. Porque uma coisa é sentir dor, outra coisa é perceber a dor e sentir a dor e entender ao que ela nos aponta, ao que ela nos arremete. João capítulo 6, versículo 37 diz: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Por favor, desmistifique o fato de que um dia o Senhor te abandonou. Porque se você é propriedade de Cristo, da parte dele não haverá rejeição. Você não será descartado, será desenvolvido e aperfeiçoado. E no desenvolvimento e no aperfeiçoamento, você vai entender o nível dessa acolhida. Jesus não te recebe para te descartar. Salmos 27:10 diz: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Você nasceu de Deus. Você veio do Senhor. É para lá que você vai voltar. Então, por favor, não deposite suas frustrações na sua genealogia terrena. Ela é importante. Honre pai, mãe, irmão, filho, tio, vô, vó. Mas, por favor, aprenda a caminhar num nível elevado de honra, de autoridade, de generosidade com o Senhor, porque é dele que você veio e é para ele que você vai voltar. Você não foi rejeitado para rejeitar. Talvez você tenha sido rejeitado por cenários para aprender a amar em um elevado nível. Sabe por que você se frustra com pessoas? Porque em algum momento você deu a elas um lugar que era para ser só de Jesus. Em algum momento você idolatrou o que você não deveria idolatrar. Em algum momento você se frustrou porque colocou na conta de quem não era para colocar. Pessoas falham. Eu vou falhar com você, se é que já não falhei. De alguma forma você vai falhar comigo, se é que já não falhou. Essa não é uma conta de quem falha primeiro, de quem erra menos. É a realidade da vida. Por isso as nossas expectativas precisam estar diante do Senhor. E estando diante do Senhor, jamais seremos frustrados. Aprenda a liberar as pessoas no seu caminho. Você não conseguirá servir a quem você é preso por algum motivo. Você não pode servir quem você não entende ser livre na sua história. Sabe liberar gente da vida? Sabe liberar gente do caminho? É necessário que faça isso para que você viva e deixe viver. Mas não viva com o remorso da ausência, mas com a liberdade que somente a presença do Cristo é capaz de realizar em nós. Nós somos aqueles a quem o Senhor escolheu para amar. E se fomos escolhidos, precisamos corresponder isso com entrega. Eu te convido a se colocar em pé nesse momento, porque nós precisamos orar.
quebrantar o nosso coração, confiar a Ele a nossa vida. Existem algumas coisas que nessa manhã você vai ter que deixar aqui, irmão. Tem alguns movimentos na sua vida, na sua família, que vão desenrolar nesse final de ano de uma maneira sobrenatural. Mas tem algumas coisas que você precisa deixar aqui nessa manhã. Porque a rejeição não pode ser uma canção nos seus lábios. A rejeição não pode ser nisso. Você vai aprender um novo nível. Lembra que eu falei? Será liberado sobre nós novos níveis. Novos níveis. Precisamos adentrar com responsabilidade, reconhecendo Jesus em todos os movimentos. Nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos adorar a Jesus. Sinta-se à vontade em vir aqui na frente. Por favor, algumas coisas precisam ficar aqui nessa manhã.